Mas é o que vai acontecer? Daí, pela proposição anterior, o x1 menos p em módulo é menor que ou igual a x2 menos p, que por sua vez é maior que ou igual a zero. Tá? Por que isso? Não, que é maior do que zero. Maior que ou igual a zero, que é maior do que zero, né? Por que isso? Porque o x1 é diferente. Por que isso aqui? Por que eu não posso ter? Por que eu não posso ter x1 menos p maior do que x2 menos p? Por quê? Porque se eu tiver isso, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter essa série divergindo e x1 menos p em módulo maior do que x2 menos p em módulo. Aí qual vai ser a conclusão? Essa série vai divergir. Aí eu vou ter um absurdo. Tá? Eu não posso... Então eu tenho que ter essa desigualdade aqui. Entendido? É o corolário, exatamente o corolário aqui, ó. Corolário aqui, ó. Corolário aqui. Se essa série diverge e x1 é real, de modo que eu tenho essa desigualdade, essa série vai divergir. Mas eu tenho que ela converge. Tá? Então, você tem logo isso. Aí eu vou fazer a seguinte construção. Seja ômega, o seguinte conjunto. O conjunto formado pelos módulos de x menos p, tal que x é real, claro, né? Tal que x é real, e essa série aqui, ó, somatória de n igual a k mais infinito, de AN, x menos p elevado a n, tal que essa série converge absolutamente. Fecha aqui. Não tem um ponto não. Conjunto. Entendido? S. Observe uma coisa. Tem-se o seguinte, por causa da proposição que estava aqui, que foi apagada, que o intervalo que vai do 0 até x menos P1 aberto, esse intervalo está contido em S. Tem-se o seguinte, que esse intervalo aqui, eu sei que o ômega, ele não é vazio, sabe por quê? Porque se o x for, se eu pegar x igual a p, p menos p dá zero, não dá? P menos p dá zero, p é real, e a série vai convergir absolutamente, ou seja, o número real zero pertence a ômega. Entendido? Mas, mais do que isso, o intervalo 0 é x1 menos p aberto, esse intervalo, ele está contido em ômega. E eu vou dizer por quê. Pois, se o x é um número real e x menos p em módulo, é menor do que x1 menos p, então essa série aqui a n, x menos p elevado a n, essa série, ela converge o quê? Absolutamente. Por causa da proposição que estava aqui que eu apaguei. Porque a hipótese é que essa série converge absolutamente, onde o x1 é diferente de p. Então, se x é real
e x menos p em módulo é menor do que x1 menos p, pois, bem, esse conjunto está contido em ômega. Por quê? Porque se x é real e x menos p em módulo é menor do que x1 menos p em módulo, então, pela proposição anterior, essa série converge absolutamente. O que é que significa? Significa que esse número real está contido em ômega. Ou seja, todo número nesse intervalo está contido em ômega. Por quê? Porque se o x é real e eu tenho isso aqui, tá? Menor do que isso em módulo, essa série converge absolutamente. Então, o ômega satisfaz isso aí. O ômega, esse intervalo está contido aqui. Agora, esse conjunto, ou seja, o ômega não é vazio. Eu já sabia disso, tá? Mas eu coloquei isso aí para reforçar. Agora, observe uma coisa. Observe uma coisa. Se x é real e x menos p em módulo é maior do que x2 menos p em módulo, qual é a conclusão? Então, o quê? A série somatória de n igual a k, a mais infinito, de A índice n. O que é que eu sei sobre essa série? Diverge, porque eu sei que essa diverge. Então, o corolário, que estava aqui, garante o quê? Que essa série diverge. Qual é a conclusão disso? A conclusão disso é que x2 menos p, isso aqui, essa diferença, é cota superior de S. Superior de S. Ou seja, nenhum número real que satisfaz essa desigualdade está em S. Moral da história, um número desse tipo, satisfazendo isso aqui, para estar em S, tá certo? O número que está em S, ó, se o número está em S, ele é da forma módulo de... Vamos lá, S não, ômega, porque eu estou chamando de S. Olha lá, quem é ômega? É o conjunto formado por cada número real desse tipo, tal que cada módulo de x menos p, tal que x é real e essa série converge absolutamente. Ora, se x é real e x menos p é maior do que x menos 2, essa série diverge. Logo, esse número não pertence a ômega. Significa que todos os números de ômega são menores que ou iguais a x2 menos p. Em outras palavras, x2 menos p é cota superior de S. Então, o S tem uma cota superior. É um conjunto não vazio, é um subconjunto de R não vazio que tem cota superior. Portanto, ele tem supremo. Tá certo? E assim, que S? Que diabo que eu estou chamando de S? É ômega. Cota superior de ômega. E assim, porque eu estou com S na minha cabeça, que é o conjunto de convergência, né? E assim, S é o conjunto de convergência. Ômega é esse conjunto. E assim, ômega tem cota o quê? Superior R. E R é um número positivo. Por quê? Porque esse intervalo aqui de números positivos está contido em ômega. Então, R é maior que ou igual a cada número daqui. Portanto, R é um número positivo. Entendido? Agora, esse R aí, que é o supremo, ele vai satisfazer isso aqui, ó. Por quê? Observe. Por que que esse R? Observe, ó. Eu vou destacar de azul agora, na minha demonstração. Se x é real
e x menos p é maior do que R, tá? Observe, se x é real e x menos p é maior do que R, qual a conclusão que eu tiro? Então, por que diverge? Se x é real e x menos p é maior do que R, qual é a conclusão que você está dizendo? Qual é? Qual é a conclusão? Vamos lá. Qual é a conclusão que você está chegando? Por que diverge? A série diverge com esse x? Por que diverge? Não, o R é o supremo desse conjunto. Mas por que você está concluindo que se o x é real e x é menos p é maior do que R, a série correspondente a x vai divergir? Por quê? Por que vai divergir? Se ele está maior do que R, então ele não pertence ao conjunto. Porque se ele é maior do que R, ele não pertence ao conjunto. Mas o que é o conjunto ômega? Olha o que é o conjunto ômega. O conjunto é o conjunto formado por cada módulo desse tipo aqui, onde x é real e essa série converge absolutamente. Então, significa o seguinte, se o x menos p é maior do que R, vamos à sua conclusão. Essa série não converge absolutamente, mas ela ainda pode convergir. Porque eu posso ter uma série que converge e não converge absolutamente. Tá certo? Então, qual é o argumento aqui? Se x é real e x menos p é menor do que R. Ora, gente, se x é real e x menos p é menor do que R, então existe, olha aqui, existe x2 real, tal que x menos p é maior do que x2 menos p. Vamos pegar x3, né? Porque x1 e x2 são esses bichinhos aqui. Existe um x3 real, tal que x menos p é maior do que x3 menos p, que é maior do que R. Você concorda comigo? Não existe isso? Daí, se somatória de AN, x menos p elevado a n variando de k a mais infinito, converge, então, como eu tenho essa desigualdade aqui, usando a minha proposição anterior, somatória de n igual a k a mais infinito, de A índice n, x3 menos p elevado a n, essa série faz o quê? Converge absolutamente. Converge absolutamente. É a proposição que estava aqui. Lembra agora? Lembra? Ó, se essa série converge, tendo essa desigualdade, essa série aqui converge absolutamente. Aí o que é que eu vou ter? Aí é o absurdo. Por que é que eu vou ter? Eu vou ter x3 menos p maior do que R e essa série convergindo absolutamente. O que dá, ou seja, x3 menos p em módulo pertence a ômega, o que é um absurdo, porque R é cota superior de ômega, já que é supremo, o que é um absurdo. O que é um absurdo, vírgula aqui, vírgula, o que é um
absurdo. Esse absurdo veio de onde? Veio de eu supor que essa série converge. Logo, qual é a conclusão? A série somatória de n igual a k a mais infinito, de AN x menos p elevado a n, essa série diverge. Então, moral da história, se, tá certo? Se, daí, se x é real, se x é real e x menos p é maior do que r, então existe x3 real para que isso aqui aconteça. Daí, se essa série converge, então, vou botar assim, para não ficar carregando se, daí, para ficar bem explícito o absurdo, daí, supondo que essa série converge, a n xp elevado a n variando de k igual a medida, supondo que essa série converge, tem-se o quê? Tem-se que essa série converge absolutamente. Ficou melhor assim. Ou seja, o x3 menos p pertence a ômega. Mas aí eu vou ter o x3 menos p em ômega com o x3 menos p menor do que r. Isso não pode acontecer. Porque o r é cota superior de ômega, já que é supremo. Tá? Vamos ver. Por que eu não posso passar daqui para cá? Porque o que eu tenho é o seguinte. Se x menos p é maior do que r em módulo, x menos p não está em ômega. Não está em ômega. Tá certo? Não está em ômega. Mas, meu amigo, é mais problemática ainda. É mais problemática ainda. Observe, ó. Se x menos p é maior do que r, tá? Se x menos p for maior do que r, significa que x menos p, vamos ver, deixa eu ver qual o problema, colocar o problema para você. Bem, se x menos p é maior do que r, essa série, ela não converge absolutamente. Porque se ela convergisse absolutamente, o x menos p estaria em ômega, com o x menos p sendo maior do que r. Mas você conclui o quê? Que a série não converge absolutamente. Só que a conclusão ao que eu quero chegar é que ela não converge. E eu não posso passar de não converge absolutamente para não converge. Porque a proposição diz o seguinte: se uma série converge absolutamente, ela converge. A recíproca não é verdadeira. Ela pode convergir e não convergir absolutamente. Ou seja, se ela não converge, é a contrapositiva. Se ela não converge absolutamente, eu não posso concluir que ela não converge. Então, eis o problema, porque eu quero mostrar isso aqui, ó. Existe R maior do que zero, tal que ela diverge, x menos p é maior do que r. Ela diverge. Tá certo? Ela diverge. Diverge é não convergir. E se não converge, tá certo? Tá bom? Se diverge é não convergir. Mas se ela não converge absolutamente, eu não posso concluir que ela diverge. Então, por isso é que eu precisei desse argumento. Porque daqui, ó, o fato de x menos p ser maior do que r, eu garanto o quê? Eu garanto que esse módulo não está nesse conjunto. Ou seja, a série não converge
absolutamente. Mas eu repito, não posso concluir que ela diverge. Por isso que eu destaquei esse x3 aqui. Isso aqui eu consigo. Se eu tenho essa desigualdade, eu consigo exibir um x3 real, tal que isso aqui é maior do que R. Aí sim, aí entra o meu argumento, bem direitinho o argumento. Daí, supondo que essa série converge, essa daqui converge absolutamente. Ou seja, x3 menos p pertence a ômega. Ora, meu amigo, mas aí eu vou ter x3 menos p em ômega com x3 menos p maior do que R. Aí lascou tudo. Qual é aí esse absurdo veio de onde? Deus supor que essa série converge. Portanto, ela diverge. Então, a primeira parte está feita. Se x menos p em módulo é maior do que R, a série diverge. E agora vem, se x menos p é menor do que R. Vamos? Se x é real e x menos p é menor do que R, então, bem, aí vem o seguinte, né? Vem o seguinte, esse x menos p em módulo não pode ser cota superior do conjunto ômega, porque o R é supremo, tá certo? Então, qual é a conclusão? Existe um x4 real, existe um x4 real, tal que o módulo de x menos p é menor do que o módulo de quem? x4 menos p, menor do que o módulo de x4 menos p, que é menor que igual a R, com esse número dentro de ômega, ou seja, tal que isso aqui acontece, e essa série aqui, somatória de quê? De n igual a k, a mais infinito, de quê? De a índice n, x4 menos p elevado a n, tal que isso aqui acontece, e essa série, ela converge o quê? Converge absolutamente. Tá certo? Por quê? Porque o R é supremo. Ou seja, existe um elemento, e isso aqui não é, e se eu tenho essa desigualdade, isso aqui não pode ser cota superior. Então, isso aqui tem que ser menor que algum elemento do conjunto ômega. E quando é que esse número aqui será menor que algum elemento do conjunto ômega? Tá certo? Quando existir x4, tal que isso aqui é menor, esse módulo é menor que o módulo x4 menos p, e com essa sequência convergindo absolutamente. Então, tá aí, perfeito. Ora, mas se essa sequência converge absolutamente, ela converge. Assim, essa série somatória de n igual a k mais finito, de AN, x4 menos p elevado a n, essa série converge. Ora, mas se essa série converge, voltando, olhando para essa desigualdade aqui, qual é a conclusão? Que a série correspondente, essa daqui, vai convergir absolutamente. Assim, e, portanto, pelaquela proposição que estava aqui, e, portanto, essa série somatória de n igual a k a mais infinito de a índice n, x menos p elevado a n, ela converge o quê? Absolutamente. Então está provado a segunda parte.
Ou seja, admitindo que o S não é o conjunto dos números reais, aqui é o conjunto dos números reais, tá? Botei R sem ser real. Admitindo que S não é o conjunto dos números reais e que S não é o conjunto unitário formado pelo centro, existe um R positivo, aqui, ó, existe porque tem cota superior a R, então existe um R positivo, tal que, se o X é real e X menos P é maior do que R, a série diverge. E se o X é real e X menos P é menor do que R, a série converge absolutamente. Moral da história: o conjunto de convergência de uma série, tá certo? Ele tem uma configuração bem específica. Ou ele é a reta, ou ele é, tá? Dado uma série, o conjunto de convergência, ou ele é a reta toda, ou ele é o quê? O centro, ou ele é um intervalo desse tipo, onde R é positivo, ou ele é um intervalo desse tipo, ou ele é um intervalo desse tipo, ou ele é um intervalo desse tipo. E nós já vimos que todas essas possibilidades, cada uma delas pode ocorrer por conta dos exemplos que eu dei hoje. Então, uma série de potências, o seu conjunto de convergência, ou é a reta toda, ou é o conjunto unitário formado pelo centro, ou é o intervalo aberto desse tipo, todos, ou é um desse, ou é um desse, ou seja, todo mundo é um intervalo centrado em P. E esse R é o chamado, tá? Esse R garantido por esta proposição é o chamado raio de convergência da série. Nesse caso aqui, quando o conjunto de convergência é o conjunto de números reais, você diz que o raio de convergência é mais infinito. Quando você tem isso aqui, o raio de convergência, desculpa, quando você tem isso aqui, o raio de convergência é mais infinito. Quando você está nessa situação, o raio de convergência é quanto? 0. E aqui, o raio de convergência é um número positivo. Entendido? Então, vamos rever a demonstração aqui. Rever a demonstração. Eu mostrei que ocorrem essas três possibilidades somente. E, obviamente, elas são excludentes. Se um ocorre, as demais não ocorrem. Então, a demonstração baseou em eu supor que S não é R e S não é P. Não é o conjunto unitário P. Tá. Ah, sim, já acabou. Não tem mais de 10 horas. Tá bom? Passar a lista. Daqui a pouco o outro professor chega, se não é que já chegou. Tá aí. Tá.